Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada, dia 3 de julho de 2009, é uma sexta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo de número 10, nesta manhã abençoada. O tema da mensagem é Apocalipse 16, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 32, Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo de número 10, que diz assim: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do céu, do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Bom, nesta manhã, nós estamos aí dando prosseguimento, vamos fechar o capítulo 16, e o capítulo 16 de Apocalipse, ele trata e traça justamente a sequência das taças. Lembra? As taças que são as salvas, são as últimas 7 pragas derramadas sobre a terra, derramada na grande tribulação sobre o império do anticristo, e que atingem, na verdade, aqueles que têm a marca da besta. Estes não têm proteção, não têm foro privilegiado vindo da parte de Deus. Mas, na verdade, nesse contexto em que essa quinta taça ela é derramada, você verifica que a quinta taça ela tem as trevas, ela traz as trevas. E como nós já vimos, as pragas aqui são bem semelhantes com aquelas pragas que atingiram o Egito na ocasião do êxodo de Israel. E aqui a semelhança é grande. Você verifica que isso aqui estará acontecendo sobre o império da besta, é a ira de Deus, e eles continuam, aqui você vê claramente, eles não vão se arrepender, pelo contrário, quanto mais sofrem, mais blasfemam contra o Deus do céu. Porque você verifica aqui no versículo 10, que quando o anjo derrama a taça, aqui diz que o reino da besta se fez tenebroso. Isso quer dizer o quê? Houve trevas. Trevas e trevas espessas, semelhantes às trevas que cobriram o Egito durante as pragas que Moisés estava ali intercedendo pelo povo de Deus. Só que nesse contexto aqui, não está acontecendo praticamente no Egito, porque a princípio o QG do comando, no caso o comando da besta, será na Babilônia. Nós teremos aí pelo menos umas 3 capitais muito influentes nesse período, que é a Babilônia, Roma e Jerusalém. 3 cidades que terão fundamentos próprios, capitais políticas, religiosas e a capital comercial. Mas nós não vamos entrar nisso aqui, porque não é para hoje, para outro dia sim. Então, na verdade, a Babilônia, que deve ser o centro do comando do anticristo, ali justamente nós temos o quê? Essa praga descendo. Então é bem semelhante. Assim como Deus derramou as trevas sobre Faraó no Egito, na época de Moisés, e ali era prenúncio da libertação, da mesma forma as pragas vêm sobre Babilônia, no império do anticristo, para justamente o quê? Tornar o reino do anticristo, o império do anticristo tenebroso. E é isso que vai acontecer. As trevas simbolizam justamente o quê? A ira de Deus sobre aquele império, sobre o trono da besta. E trono aqui é trono mesmo, justamente aonde ele estará sentado e dominando no momento específico. Agora, a grande verdade é que Satanás, ele através do seu filho, ele vai estar tirando a adoração do mundo. Ele é a cópia, a falsa cópia, né? Como é que diz? O pseudo-Cristo, o falso Cristo. Então, na verdade, quando nós vemos tudo isso aqui, nós entendemos que a quinta taça é justamente Deus manifestando mais uma vez a sua ira sobre o império da besta, que é o império do anticristo, e sobre o mundo que tem a marca da besta naquela ocasião. Mas nesta manhã, talvez você viva isso também na sua vida, porque talvez à sua volta as trevas estejam cobrindo a face da terra. Talvez as trevas estejam atingindo até o seu lar, mas saiba de uma
coisa. Deus, ele sempre deu livramento para o povo de Deus. Assim como no Egito, as trevas cobriram a casa dos egípcios, mas os israelitas sempre estavam guardados. Eles sempre estavam separados, porque Deus separa o seu povo. E hoje também, ainda que tudo isso aconteça, porque aqui diz que eles terão grande ira e eles vão morder a língua, tamanha é a dor do sofrimento que eles terão. Mas a grande verdade é, quanto mais dor eles têm, mais eles vão blasfemar contra Deus, porque na verdade esses aqui não adoram a Deus, mas eles estarão adorando a besta. Mas você adora a Deus, e se você adora a Deus nesta manhã, saiba, nenhum mal te acontecerá, nada entrará na tua casa, como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia. Guarde essa palavra. As trevas podem cobrir a terra, mas nunca cobrirão a sua vida, porque Jesus é a luz do mundo e está contigo nesta fase. Tema Apocalipse 16 e o título Estudo do Apocalipse, parte 32. Nós vamos agora para mais uma parte, no versículo de número 12. A sexta taça vai ser derramada. Sabe o que significa a sexta taça? Preparação para a batalha do Armagedon. Isso mesmo. A sexta taça é a preparação para a batalha do Armagedon, para o Armagedon. Diz assim no versículo de número 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Vamos entender aqui por enquanto um pouquinho. Quando você pega a sexta taça, a sexta salva, o anjo, quando derrama essa taça, mais uma praga, mais uma parcela da ira de Deus, veja que esta atinge o rio Eufrates. O rio Eufrates é o grande rio que corta toda a antiga Mesopotâmia, que é a nossa Ásia atualmente. Esse rio Eufrates, ele corta a Babilônia, ele corta a antiga Síria, e ele vem desembocar próximo justamente à entrada da Palestina, na parte de cima do mapa, que é a região da Síria. Então, esse rio Eufrates, na verdade, você percebeu aqui, ele vai secar. Ele vai secar. Porque quando ele secar, ele vai se transformar num caminho. Olha bem, quando o rio seca, vai ficar uma vala, imagina. Essa vala justamente vai ser para facilitar o acesso das tropas do anticristo rumo à cidade santa, rumo a Jerusalém. Você entende isso? O rio Eufrates vem da Babilônia e vai desembocar próximo à Terra Santa. Isso quer dizer que como as pragas caem sobre o trono da besta, automaticamente ele, para justamente um motivo de represália, para uma retaliação, ele vai armazenar todo o seu ódio, reunir o seu exército para que venha a Jerusalém através do rio Eufrates, que será uma grande rua, um grande caminho. E aqui diz no versículo 13 que da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Você lembra disso aqui? Também tem a ver com as pragas do Egito. Você lembra das pragas das rãs? A rã, dentro da Bíblia, era considerado um animal, o quê? Um animal imundo. Quem conhece um pouquinho da Bíblia aí sabe, lá em Levítico, no capítulo 11, ali tinha a separação dos animais que se podiam comer e que não se podiam comer. Os animais chamados limpos e os imundos. Aí você tem a rã fazendo parte dos animais imundos, que são aqueles, na verdade, que estavam na relação, que são hoje cavalo, esses bichos aí que nós não vamos entrar aqui, o porquinho, né, que tem muita gente que gosta, mas na verdade é o seguinte, o animal imundo, ele sempre era colocado como sendo o quê? Como sendo um símbolo de coisa negativa, como cão, como porco, por isso que fala assim, não deitei as pérolas aos cães, nem as coisas santas aos porcos, por quê? Era símbolo de animal imundo, automaticamente coisa contrária. Então as rãs mostram que automaticamente esses 3 espíritos, vê se você consegue entender, 3 espíritos, por quê? É justamente a manifestação diabólica
é a manifestação imunda, o nome já diz espírito imundo, e a rã é animal, bicho imundo. Então, na verdade, você tem um paralelo, porque você tem ali o dragão, a besta e o falso profeta, é a trindade do inferno. Na verdade, o dragão é Satanás, você sabe disso. A besta é o anticristo, que é o filho do diabo, e o falso profeta é o anti-espírito, que é o oposto ao Espírito Santo. Então, os três elementos estarão trabalhando juntos nessa ocasião. Por isso que sai três espíritos imundos, porque, na verdade, a trindade do inferno é oposta à trindade de Deus. Assim como Deus é maravilhoso, assim como Deus é o todo-poderoso, e Ele é o perfeito, esse é imperfeito, esse é o imundo, esse é aquele que vai desgraçar a terra durante todo o período da grande tribulação. Aqui no 14 diz, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, olha só, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja bem, imagine isso aqui. Quando você tem essa visão, o trono da besta foi atingido várias vezes, aí a represália vem, ele se levanta, o próprio Deus faz secar o rio, porque tudo isso aqui o próprio Deus é que está querendo. Lembra do Egito? Por que Faraó perseguiu o povo de Deus? Porque o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, não é assim? Então, da mesma forma, esses inimigos virão, o próprio Deus vai preparar o caminho, seca o rio Eufrates, as tropas do anticristo vão entrar justamente ali, da mesma forma que lá no passado as tropas entraram, só que lá foi com água. Aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente. Espíritos imundos e espíritos de demônios fazem prodígios. Irmão, preste uma coisa, preste atenção nisso aqui. O diabo, ele tem e atua com o espírito de prodígio e da mentira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem para dizer às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça, melhor dizendo, que eu errei na fala anterior. Veja bem, hoje você tem esses espíritos trabalhando no nosso meio. Quando você não é uma pessoa firmada, balizada, conhecedora da palavra, você automaticamente é iludido por essas coisas. No período da grande tribulação, haverá uma grande atuação desses espíritos, porque o mundo estará totalmente no maligno. E aí o que acontece? Nesse período, esses espíritos vão congregar os reis da terra, que na verdade não serão mais reis, serão presidentes, líderes de nação, são primeiros ministros, presidentes, por aí vai. São as lideranças mundiais, e esses grupos automaticamente se juntarão ao anticristo para fazer guerra na batalha do dia do Todo-Poderoso. Sabe o que é a batalha do dia do Todo-Poderoso? É o grande dia, é o chamado dia do Senhor, uma das formas do dia do Senhor. Naquele dia as tropas do anticristo virão a Jerusalém, virão contra Israel para cercá-la e automaticamente tentar destruí-la. Por isso que você entende no 15 a preparação de Cristo nos céus, porque quando isso estiver acontecendo na terra, Cristo estará se preparando no céu para descer na batalha do Armagedon. Veja no versículo 16, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esse Armagedon é um grande vale, um vale muito grande que fica ao norte de Jerusalém, uma faixa muito grande, onde já foram travadas diversas lutas, inclusive muitas delas dentro do contexto bíblico, porque é uma arena natural. Neste Armagedon, ali o anticristo vai reunir o seu grande e numeroso exército, reunindo todas as nações do mundo. E é por isso que nesta manhã você deve entender. Deus, ele tem grande livramento sim, mas Deus, ele faz acontecer quando você se propõe a fazer, querido. Se você quer subir no arrebatamento para justamente voltar com Cristo nesta manhã, cuidado com os sinais e prodígios da mentira, cuidado com a apostasia que está no nosso meio, porque muitos não entendem. A apostasia não é lá para fora, a apostasia é para dentro. E a apostasia tira o camarada de subir no arrebatamento. Mas quem sobe no arrebatamento, ele é o contrário. Ele, em vez de ter a visão de baixo, ele vai ter a visão de cima. E para que isso aconteça hoje, você deve tomar uma atitude. Você deve escolher, eu quero ver essa batalha de cima ou de baixo. Porque se você vê de cima, é sinal de que você sobe no arrebatamento e volta com Cristo. Mas se você vê de baixo, é sinal de que quando tudo estiver acontecendo,
acontecendo, você não subiu na batalha do Armagedon e vai ver tudo isso acontecendo aqui por baixo. Mas uma coisa é certa, nesta manhã Jesus está falando com você. Olhe para a minha palavra, aprenda a minha palavra e faça aquilo que eu te mando. Como disse Maria naquele contexto de João capítulo 2 nas bodas de Caná, fazei tudo quanto ele vos disser. Não faça o que o homem diz, não faça o que o seu coração diz, mas faça aquilo que Jesus fala todo dia, através do teu coração, mas mediante a sua palavra, para que tudo isso aconteça e você esteja voltando com Jesus nessa batalha, a batalha do Armagedon. Tema Apocalipse 16, título Estudo do Apocalipse, parte 32. Segundo lugar, versículo 17 em diante. Nós temos a outra parte. A convocação mundial, não é? Nós temos ali a preparação para a sétima trombeta, perdão, a sétima taça, né? É trombeta, taça, é selo, tudo junto. A sétima taça será derramada. E a preparação da sétima taça trará um terremoto. E você vai verificar aqui que tudo que aconteceu antes tem o prosseguimento aqui na frente. Veja aqui no 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Então veja bem, nessa hora, nessa ocasião, você verificou, lá em cima traçou Deus, cobrindo o império da besta, o trono da besta, melhor dizendo, com trevas. Aí automaticamente o anticristo se levanta, vem por dentro do rio Eufrates com suas tropas. Antes mandou os espíritos congregar todas as nações do mundo, ou seja, os reis que são submissos a ele. E ali você vai ter justamente o quê? Você vai ter essa preparação. Mas no versículo 15, diz assim, ó: eis que venho como ladrão. Essa expressão ladrão é aquilo, Deus não é ladrão, Jesus não é ladrão, é a forma que ele vem. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Sabe o que isso aqui significa, querido? Aqui significa nudez, que não tem nada a ver com roupa. Nudez aqui é a apresentação, é a postura, é a presença, é o revestimento, é a sua posição. O anticristo, ele automaticamente tem o oposto. Quando você fala que Jesus vem como ladrão, ele vem repentinamente. E quando ele voltar, automaticamente, você deve estar vestido. Como é que você deve estar vestido? Não é roupa, não é isso. Muita heresia, muita gente falando errado, a pessoa aprende errado e depois fica assim meio perdido. Aqui vestido é presença, é a posição, é você estar fazendo a vontade que Deus mandou você fazer. Aquilo, melhor dizendo, aquilo, a missão que Deus te deu. Para que você não ande nu, ou seja, despreparado, para que você esteja justamente para entrar no arrebatamento, subir no arrebatamento. Para que você não fique. Por isso, quando eu falo que eles congregaram no lugar que é o Armagedon, ali são os inimigos do povo de Deus. Então, quando você tem essa posição, você sabe muito bem que a sétima taça, você que é uma pessoa que está vestido e não anda nu, você, porque tem muito cristão que ele anda sem roupa e nu, porque ele não conhece nada de Deus. Se você perguntar, ele não sabe nada, ou quando sabe, sabe errado, aí fala bobeira. Então, na verdade, o elemento sem conhecimento de Deus, ele anda nu, ele está despreparado, ele não está vestido. Então, automaticamente aqui você vai ver que a sétima taça vai ser derramada no ar. Aí você vai falar, por que no ar? Se você é um estudante da Bíblia, você sabe por quê. Porque quando você fala no ar, você lembra que lá em Efésios 2:2 diz que ele, Satanás, é príncipe das potestades do ar. Isso quer dizer, ele domina a atmosfera, o primeiro céu e o segundo céu. Ele está justamente envolvido nessa esfera, na camada da atmosfera e no céu estelar. E é por isso que, justamente, quando você ver a taça vai ser derramada sobre o ar, ou seja, sobre a dominação do anticristo. Isso é o grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. O que está feito? Está consumado. Isso quer dizer, querido, que naquele momento estará prestes a volta de Cristo a acontecer.
Jesus estará voltando, porque nesse momento o anticristo estará sufocando Israel, cercando Israel para destruir. Por isso que diz assim: houve vozes, trovões, relâmpagos, grande terremoto. Como nunca tem havido, desde que tem homem sobre a terra, tal foi este grande terremoto. Sabe o que é isso aqui? Isso caracteriza praticamente a volta de Cristo. O céu reflete na terra o acontecimento. Quando você tem essa questão de trovão, de raios, sempre manifestou-se a glória de Deus após isso. Quando Moisés no Monte Sinai desceu a glória de Deus sobre o Monte Sinai, você via trovões, você via raios, você via o som da buzina. Quando ele apareceu a Ezequiel, na visão de Ezequiel dos querubins, a mesma coisa, só que aqui é diferente. Aqui está mostrando que esse Cristo está descendo, que a glória de Deus volta para a terra. Aqui diz grandemente, aqui no versículo 19, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então veja bem, quando nós pegamos essa parte, nós entendemos que esse grande terremoto está anunciando a volta de Cristo. Esse grande terremoto vai acontecer. Veja que aqui fala que ele é grande, fala que ele nunca houve, fala que ele é tão forte e fala que ele é muito, mas tão grande. Ou seja, é algo que nunca aconteceu. É a consumação da ira de Deus na terra. É Jesus que vai voltar para justamente aniquilar. Aqui diz que a terra se fendeu em 3 partes, não somente na cidade santa, que aqui é Jerusalém, mas também nas cidades do mundo e também em Babilônia, que é justamente o centro do poder do anticristo. Querido, veja bem, nesse contexto aqui nós entendemos que ainda que a besta venha para cercar a Israel, para fazer tenebroso tudo aquilo que foi feito para com ele, porque Deus fez tenebroso o reino da besta, e a besta vem para fazer tenebroso a vida dos judeus em Israel. Mas uma coisa é certa, aquilo ali não vai prevalecer, porque esse terremoto já está avisando que Deus estará julgando o grande império do anticristo. Aqui diz, e lembrou-se Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ou seja, Deus não deixa passar nada em branco. Deus sempre faz as coisas acontecerem, porque Deus é maravilhoso. Esse terremoto será acima de todos os terremotos que você possa imaginar. Já houve vários terremotos no mundo, muitos terremotos onde morreram muitas pessoas, mas aqui diz que vai morrer muita gente nesse negócio todo, porque diz no versículo de número 20, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Sabe o que significa isso? Significa que esse terremoto vai mexer com toda a topografia da terra, toda a superfície terrestre será modificada, porque já é prenúncio que Cristo, quando ele voltar, ele vai restaurar o planeta, ele vai fazer a terra voltar a ser perfeita e maravilhosa. Por isso que diz que quando as ilhas fugiram e os montes não se acharam, é porque já começou a mudança. Quando Jesus começa a chegar, quando ele começa a voltar, a mudança também começa a acontecer, e na tua vida não é diferente. Talvez você esteja enfrentando um grande terremoto, um grande agito, mas eu sempre digo, quanto maior é o problema, é sinal de que a vitória será maior ainda, e é da mesma forma que estará acontecendo nesse contexto. Quanto mais terremoto, quanto mais desgraça acontecer, é sinal de que ele estará voltando. 21 diz, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Saraiva também foi praga do Egito, só que essas pedras aqui, o peso de 1 talento é mais ou menos 30 quilos, querido. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Bote uma coisa na cabeça, ainda com grande sofrimento, ainda com grande terremoto, como nunca houve na face da terra, mesmo assim eles blasfemam contra Deus. Saiba por que isso acontece? Porque eles são adoradores de Satanás, eles
eles são os adoradores da besta, eles são os adoradores do falso profeta, mas você, eu tenho certeza que não é isso não. Você adora o único e verdadeiro Deus, você adora aquele que vive e reina para todo sempre, e é por isso que nesta manhã você deve valorizar aquilo que você faz, você deve valorizar aquilo que Deus mandou você fazer, para que quando tudo isso acontecer, você esteja voltando com Cristo para reinar com Ele os 1000 anos no milênio que vai acontecer na terra, porque com certeza Deus, Ele derrama todas as taças, não contra o seu povo, mas contra o anticristo e contra aqueles que o adoram, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe.